Olá a todos, estamos aqui iniciando mais um Bowie Talks, né? Nosso podcast aqui da Bowie e do Harpoon. E meu nome é Kelmer, estou hoje com mais duas convidadas aqui, muito queridas. E a gente vai falar de um tema muito legal e um tema que faz muita falta, e eu sei que faz falta aí no mercado, que é case de sucesso em ABM, finalmente. Então, esse é o terceiro episódio da nossa série, que a gente traz alguns temas discutidos no GTM Leaders, né? E duas integrantes aqui hoje para compartilhar um pouco do que a gente já falou sobre um case que deu muito certo aí em IBM. Então, bem-vindas, Mônica, Cris. Podem se apresentar, fiquem à vontade. Quer começar, Mônica? Começo, pessoal, tudo bom? Meu nome é Mônica, trabalho na Kyndryl, estou do time global, cuidando de ABM, todo o go-to-market, e é isso. Prazer. Eu sou a Cris Mano, hoje eu estou como Head de Marketing para a América Latina da Kyndryl. Oh, que objetividade. Então, o primeiro requisito, gente, objetividade. Tem que ser assim, podcast, papo. A Kyndryl, ela é um case global, né, de IBM. Né? Em algumas fontes falam que foi a empresa que nasceu a IBM, né? Já nasceu a IBM desde a origem, e isso muda tudo, né? Bom, quem pode começar contextualizando um pouco, né, do como que foi, quem é a Kyndryl e como que foi o início disso tudo aí nesse mundo do marketing e ABM dentro da Kyndryl? Bem, então vamos lá, vou começar pela Kyndryl, né? A Kyndryl é uma integradora de serviços tecnológicos, nasceu de um spin-off de uma grande Big Tech, que é a IBM, e era a área de serviços da IBM, né? Então, quando a gente teve o spin-off que aconteceu, primeiro a gente teve um soft spin, que ele aconteceu em 2000, a gente soube do spin-off em 2020, e a gente teve um soft spin em 21, em setembro, foi quando realmente a empresa já tinha, em setembro de 21, já tinha nome e etc., e já as pessoas que iam para a empresa nova, né, para a Kyndryl, e tivemos o hard spin, que quando a gente realmente se separou totalmente da IBM, em novembro de 2021. Então, quando a Kyndryl surgiu, ela já nasceu gigante, uma empresa com aproximadamente 89, 90 mil funcionários, por ser uma área de serviço de uma empresa que antes tinha aí presença em 130 países, mais ou menos. E junto conosco veio uma carteira de clientes, né, que eram os clientes para a qual a gente fazia toda a parte de gerenciamento de infraestrutura. Então, a Kyndryl tem uma carteira, né, de clientes ao redor do mundo, dos quais a gente é responsável por gerenciar e tomar conta de toda a core deles de infraestrutura. Então, grandes bancos, operadoras de transporte aéreo, grandes retails, né? Então, quando a gente veio para essa nova empresa, a gente precisava se posicionar dentro dos clientes com a nossa nova cultura, com as nossas novas capacidades, né? O que a gente poderia oferecer para esses clientes. Porque o spin-off foi exatamente por isso. Como nós éramos a parte de serviço de uma grande empresa de tecnologia, a gente estava preso àquela empresa, àquela tecnologia. E isso não falava com as necessidades dos clientes, né? No mundo hoje que você tem tecnologia a gente, naquela época, né, já existia inteligência artificial, até a IBM já tinha isso, mas aí você vai crescendo as multi-clouds, né, e outras tecnologias, você vê que o cliente vai precisando de outras coisas. Então, com o intuito desse foco no cliente, que teve o spin-off, e aí a gente precisou olhar com muito cuidado e carinho para esses clientes. O que eu posso te oferecer de novo que eu não tinha, que eu agora tenho? Quais tecnologias hoje eu posso trazer para você que antes eu não trazia, né?
Então, hoje a Kyndryl é uma empresa que pode trabalhar como integradora, ela trabalha com todas as empresas de tecnologia. AWS, Microsoft, Google, Nokia, Dell, Cisco, Oracle. SAP, Oracle, as grandes techs, ServiceNow, localmente, né, o Brasil tem uma parceria com a DigiBee. Então, assim, isso foi o que nos falou assim, se o mercado pede isso, o nosso cliente pede isso, nós como empresa temos que entregar isso, como é que o marketing apoia isso? E aí que surge realmente a necessidade de você focar em contas e usar a metodologia ABM. E aí, contando um pouquinho, né, de como surgiu essa questão de ABM, de toda essa questão, né, que a Cris explicou. Da Kyndryl, a gente tinha 3 grandes prioridades, que até hoje é uma das prioridades, são as prioridades da Kyndryl, inclusive como a gente fala com os investidores, que a gente chama de 3As, que é o de alianças, que são essas multitechs, multiempresas que a gente trabalha, o Advanced Delivery, então como a gente entrega essas necessidades que o cliente de uma forma diferenciada e desenvolvida para o que ele precisa, e accounts, que é realmente as nossas contas, como que a gente trabalha oferecendo o que o cliente precisa baseado nas necessidades dele, e não num produto geral que eu entrego para diversos clientes da mesma forma. Então, o ABM nasce justamente conectado com essa questão de accounts. Então, a gente falou, o ABM é uma metodologia que entrega necessidade pautada nas necessidades do cliente. Então, como que a gente vai fazer isso? Começou com o ABM. Só que, claro, era novo, a Kyndryl era nova, a ABM é algo novo, inclusive você comentou, não temos muito cases, inclusive fora do país, né, assim, não é que, no Brasil a gente tem isso, né, a síndrome do vira-lata brasileiro, no Brasil a gente não tem, não, lá fora também está começando, então como que a gente vai começar com isso de ABM? Então a gente começou um piloto com 7 contas, depois a gente definiu 50 contas prioritárias na Kyndryl no mundo. Então, quais seriam essas contas que a gente ia trabalhar de uma forma focada, com um plano desenvolvido para essas contas, para então começar um trabalho de marketing focado nelas e com os 3 R's, né? Os 3 grandes R's de ABM, de relacionamento, receita e reputação. Então, um ponto muito importante, que quando a gente começou com isso, não adianta a gente fazer um plano de marketing dedicado. Não, a gente precisa ter todo um back-end para endereçar isso de ABM. Então, a gente trabalhou muito, muito próximo ao time de dados para a gente conseguir vários insumos referente a essas contas que a gente estava trabalhando. Então, quando eu falo de dados, são dados internos. Então, assim, como a Cris comentou, a gente faz esse gerenciamento crítico dessas empresas ao redor do mundo, há muitos anos. Então, a gente conhece bem a infraestrutura tecnológica do cliente, a gente tem toda a parte, a gente tem muitas pessoas desse Advanced Delivery, que a gente chama dentro do cliente. Então, a gente tem essa parte interna que a gente conhece. A gente falou agora, a gente precisa de insumos externos também. O que eles estão procurando? O que o mercado está dizendo? Quais são as tendências? Então, a gente traz também essa questão externa. E tem toda a parte de alianças, que são essas outras empresas que a gente pode trabalhar em conjunto. Então, a gente criou o nosso Customer LTV, né, que é o nosso Lifetime Value. E essa foi uma das primeiras dashboards que a gente criou, que a gente trazia várias questões desse cliente. Então, qual que é o investimento de tecnologia dele, quais são as áreas que eles estão buscando, onde é a área que a gente pode ampliar o nosso escopo, o que eles estão precisando de ajuda. Então, realmente, essa foi uma área que a gente criou. Depois, a gente criou toda uma parte de social listening. Então, o que eles estão falando? O que a gente pode buscar? Ou como que a gente pode influenciar de uma forma digital, né? De uma forma social. Então, essa é uma outra parte. Aí a gente criou também toda uma parte de Customer Eminence. Então, criar Customer Cases, criar histórias, criar momentos com esses clientes, visando o R de reputação, né? Então, assim, claro, isso não foi da noite para o dia. Tô contando um pouquinho, assim, de uma forma rápida, né? Mas, assim, tudo que a gente foi criando para ter toda uma infraestrutura de ABM. Então, às vezes, quando eu penso, ABM é um plano dedicado, sim, mas você não faz isso sozinho. Isso por toda a parte de marketing. Mas o principal foi a bênção, digamos assim, que a gente teve do time de vendas e do nosso CEO. Isso a nível global. O nosso CEO global comprou este projeto e, claro, e a gente também teve que ter essa bênção, né, de todos os CEOs nos países, porque realmente a ABM, a gente fala que se deu certo, se a gente está aqui contando esse case, é justamente porque é um jogo
jogado junto, sabe? É realmente marketing, vendas, o time de dados. A IBM não é um jogo que se joga sozinho. Então, um pouquinho aí do que foi o nosso começo dentro de IBM. 3 coisas que é importante falar, né? A Kyndryl não tem 4 anos ainda. Faz 4 anos em novembro, então, para você ver, é uma coisa... A empresa é nova, a metodologia usada dentro da empresa é nova também. A gente teve que... Todos não, mas 99% dos profissionais que vieram para a Kyndryl, né, nunca tinham trabalhado nessa metodologia de uma forma como, vou dizer assim, como chapéu de profissão, né, como papel mesmo. Você tem o field, você tem o campaign manager, mas a gente não tinha a figura dedicada do profissional de ABM, que foi aí quando a gente teve que certificar o nosso time de marketing para fazer isso. Então, foi toda uma construção. E dentro da Kyndryl, a gente fala muito de account-based engagement, que é esse ponto que a Mônica falou, que se você não tiver a parceria, que a gente, né, eu gosto muito de falar isso, marketing não trabalha para marketing, né? A gente não faz marketing para marketing, a gente faz marketing para o cliente com o time de vendas, senão não funciona de jeito nenhum. Aí deu um corte com certeza. E um excelente corte. Você fala isso sempre, né? Não sei se a gente teve a oportunidade de ter isso registrado. Porque... eu vou investir nisso aí, hein? A gente vai patrocinar esse corte. Legal. Até esse momento, né, nessa primeira fase, era só Expand em contas. Depois que vocês incluíram a aquisição de novas. Na verdade, o ABM, que a gente trabalha hoje na Kyndryl, somente as contas que são as nossas contas da base. Até hoje são 100% A gente não trabalha com... Assim, a gente está começando este ano com new logo, né? Que são novas contas, aquisição de novas contas. Mas o grande foco que a gente tem, e isso a nível mundial, é em contas da base, né? Contas clientes que já eram, e aí a gente trabalha muito em novo escopo, né, e trazendo, enfim, novas receitas. Mas agora, nesse ano que a gente está começando na Itália com novas aquisição, mas a maioria são contas já clientes. E você comentou de um piloto com 7 contas. Esse piloto durou, antes do piloto, quanto tempo que durou esse primeiro planejamento, esse inicial? Você diz para essas 7 contas ou para fazer essas 50? De quando foi levantada a possibilidade do ABM até iniciar o piloto? Foi um tempo de planejamento aí, foi mais ou menos quanto? Posso só dar uma... A gente, o spin-off, do dia que foi anunciado para o dia que realmente foi o soft spin-off, foram 11 meses, né? A gente anunciou a separação, a IBM anunciou a separação em outubro de 20, e o soft spin-off aconteceu em setembro de 2021. Então, durante esse período, vou dizer, mais para ali, quando a Kyndryl realmente ganhou um nome, foi em abril de 21, né? Que a gente criou um nome, foi escolhido o CEO, aí foi escolhido o presidente global, e a terceira pessoa que foi escolhida foi a CMO global. Quando se escolheu a CMO global, ali se começou a pensar nessa estrutura, né? A estrutura, quando a gente fez o spin-off, ela já existia. Então, já existia a intenção, a gente já... Tanto que, né, as pessoas já vieram com esse título, né? A Mônica mesmo foi uma pessoa que foi a primeira pessoa responsável por ABM no Brasil. Porque naquela época eu só cuidava de Brasil, a Mônica só trabalhava no Brasil. Então, a gente... Não foi assim, começamos hoje e agora vamos pensar. Não, foi embora a gente tenha começado, né, a empresa em setembro, esse já era um processo que já estava sendo desenhado para ser realmente começar a rodar já na hora que a gente fez essa separação. Desculpa essa. Imagina, não, mas é importante já começar, igual em setembro, quando a Cris comentou lá atrás que a gente teve esse soft spin-off, a gente já começou a trabalhar. Então, assim, em setembro eu já estava fazendo a certificação em ABM. Então, assim, não foi algo que a gente começou, vamos começar do zero. Não, já estava sendo trabalhado, ótimo ponto, porque aí na hora que a gente começou,
Em setembro, por exemplo, eu já comecei a fazer a certificação. E um ponto importante dessas 50 contas, claro, decidimos as 50 contas, todo esse back-end está pronto para... Não, não foi assim. Até porque a BM, como eu disse, é novo no mundo e era novo para a gente também. Então, assim, a gente fez todo o dashboard, ele tem tudo que a gente precisa? Não. Então, conforme você ia trabalhando, você colocava ali uma configuração, outra que fazia sentido. Tá bonitinho. Putz, tá faltando essa conta. Ou o que acontece muito, essa conta é global, mas eu preciso dos detalhes do Brasil. Eu não quero o número dos Estados Unidos, então adapta também. Então, assim, sabe aquilo, a gente tá trocando a roda com o carro andando? Foi muito. Foi muito isso. Foi muito. E assim, de verdade, era o que fazia sentido, porque era novo. Então, a gente só sabia se tivesse a prática. Então, se a gente realmente, fazendo, tô vendo que precisa arrumar aqui. E foi realmente o que aconteceu nesse primeiro 1 ano, que foram as 50 contas aí que a gente, no primeiro ano, trabalhou. E todas as contas no método one-to-one. One-to-one. Então, sim. Você tinha uma pessoa dedicada aquelas contas. E quando a gente fez a seleção das contas, já acordado com os presidentes dos países, etc., todos os lugares foi feito assim, eles também aprenderam a trabalhar com a gente nessa metodologia, né? Porque, assim, eu sou de um tempo, né, de marketing já bem antigo, né, que você não tinha metodologia BM, mas, assim, eu sempre trabalhei muito, muito próxima em todas as empresas que eu trabalhei, né? Muito focado no marketing de vendas. Não marketing para geração de demanda, mas marketing realmente como braço de vendas. Que fosse como geração de demanda, mas que fosse também como reputação, que fosse também como abrir relacionamento, outras portas, etc. Mas, como a gente falou, né? Na casa antiga, a gente não tinha essa cultura. Como você tinha várias áreas dentro da companhia, marketing era responsável por trazer lead, é o modelo, né, do business mesmo, né? Quando você tem vários produtos, né, várias áreas de negócio dentro de uma empresa, até faz sentido. Então, a gente, como teve que olhar para as nossas contas, né, e era assim, não, a base de cliente muito significativa, a gente teve que trabalhar junto não só com os presidentes, mas com os executivos de vendas, para que eles entendessem o valor daquilo, né? Porque quando você vende um projeto de ABM, que você vai para o board, e a gente fez isso, né? Eu fui para o board com a Mônica, a gente falou, olha, de acordo com o estudo que nós fizemos, a gente acha que tem que ser essa conta. No Brasil, a gente escolheu, no começo, se não me engano, eram 4 contas. Se não me engano, eram 4 contas. Filtro, sim. E que a gente tinha um executivo de vendas responsável e o presidente. Então, a gente teve que fazer literalmente um board. E depois da apresentação, a gente teve que ir 1 a 1, porque as pessoas estavam meio assim, elas gostaram, mas elas não entenderam o esforço que elas teriam que colocar naquelas contas, né? Depois da seleção, do planejamento, né? Exatamente, porque isso é uma coisa que você precisa trabalhar. É o que né? acontece muito. Nossa, muito legal essa estratégia. Podem tocar aí. Exatamente. E eu acho que é como as exatamente. pessoas, muitas vezes, principalmente, né, grandes empresas, veem o marketing, né? Eu brinco também que a gente pensa que o marketing é a pessoa que faz a coxinha só do evento, sabe? Ou é só, me dá uma caneta, me dá uma mochila, só vê o marketing dessa forma. E realmente a gente teve que mostrar o valor que a gente estava trazendo. Inclusive, quando a gente foi para o board com essas contas, a gente não chegou, eu acho que tem que ser essa conta por motivo X. A gente veio embasado em dados de mercado, em dados da companhia, que fazia sentido. Então, a gente já foi com um approach diferente. Eles já nos viram falando, elas sabem do que estão falando, sabe? Então, assim, e não trazendo mérito pra gente, não é isso, mas é que realmente era uma questão realmente embasada, né? A gente tava trazendo insumos ali para isso. E depois, como a Cris comentou, a gente teve que realmente trabalhar junto para mostrar como que a gente podia trazer valor, além de um evento que realmente é uma ação que a gente cria muito relacionamento, mas que a gente podia oferecer mais do que o brinde ou que a coxinha do evento, né? Então, realmente, como que a gente trazia e aportava esse valor. Então, um dos pontos, um dos feedbacks que a gente recebeu
da pessoa de vendas, de uma das contas que a gente trabalhava, vocês estão levando o marketing para um nível que a gente não estava acostumado. Porque é realmente trazer insumos, antes da gente pensar, vocês já estão trazendo dados de mercado, vocês sabem o que o meu cliente está falando. Então, é realmente, assim, a gente brinca que a gente conhecia tão bem o cliente quanto a nossa empresa. Porque a gente tinha que se antecipar e oferecer o que eles precisavam. Isso foi muito legal, porque assim, como eu falei, né, o nosso foco eram as nossas contas. E quando você tem, sei lá, um set de contas, que fossem 50 contas, que você tem que olhar, e você vai ter que escolher no máximo 4, onde você vai jogar, onde é que você vai apostar, né? E fazer com que o cara acredite que aquela aposta é interessante. Eu lembro que teve um dos clientes assim, a gente primeiro fez uma escolha, né, levou e tal, e tinha um cliente específico que eu falei com a Mônica, eu falei assim, cara, a gente tem que botar esse, porque era um cliente já antigo, mas que tinha uma participação, que a gente tinha uma participação dentro do cliente muito pequena, né? Eu falei assim, cara, isso é uma coisa que meu coração não suporta. Eu acho que a gente tem, assim, por dados de mercado mesmo, como a Mônica falou. Poxa, esse é um cliente que fatura tanto, não sei o quê. A gente tem potencial para crescer dentro, né, desse cliente. E a gente teve que, cara, esse a gente brigou. A gente teve que ir no executivo, que era o dono, e me apresenta. E era uma pessoa muito bacana pra caramba, foi uma das pessoas que mais abraçou a nossa causa, que trabalhou junto com a gente, mas foi a pessoa que mais trucou a gente, mais desafiou. Tanto que, assim, no dia que a gente fez a apresentação, que mostrou pro, que a gente chama de account partner, que é o cara que tomando a conta e tal, não sei o quê, quando acabou, que a pessoa ficava lá no Rio de Janeiro, acabou a reunião, fechou, essa pessoa virou pra gente e falou assim, olha, vocês só cuidado para vocês não virarem a secretária dessa pessoa. Então, assim, a pessoa falou assim, tudo que você vai precisar desse cliente, essa pessoa vai pedir para você. Então, desde saiu o resultado financeiro, traz para mim. Eu preciso escrever não sei o quê, traz para mim. Eu preciso mandar um e-mail para fulano, faz para mim. E não é essa a intenção, né? A intenção é realmente, e assim, a gente virou um super caso legal nosso de parceria com esse cliente, né? Sim. Não, acho, e assim, é muito bacana ver essa evolução, né? Porque realmente foi uma aposta de todos os lados. Foi uma aposta de marketing, foi uma aposta da Kyndryl, primeiro da Kyndryl, né? Depois de marketing, do time de vendas, do nosso CEO global, dos CEOs dos países. Então, assim, foi uma aposta. E assim, quando a gente vê, né? Então, a gente começou com essas 50 contas piloto, assim, depois de um ano, né? De programa, que a gente fala do programa BM, a gente viu que as contas ABM, comparadas com as outras contas, assim, a gente tinha 32% de pontos a mais de geração de novo pipeline ou de resultados. Então, assim, os números estavam vindo, né, na comparação ano contra ano. A gente falou, então, tá dando certo, vamos ampliar. Então, no segundo ano, a gente ampliou para 100 contas, esses números todos globais, tá? Então, 100 contas a nível global. Tem algumas contas que elas têm participação apenas no país que ela está, e tem algumas que são a nível global, né? Então, e aí a gente ampliou no segundo ano para 100 contas. Então, assim, e o que é muito legal é que eram esses investimentos, igual eu falei. Primeiro foi em dados, aí para 100 contas a gente já precisa ampliar mais. Eu preciso de alguma ferramenta, não sei, de LinkedIn, então vamos fazer, eu preciso de um curso nisso. Então, além da primeira onda de certificação que a gente teve, certificação em ABM, a gente teve agora acho que faz 2, 3 meses que mais uma leva de field market, né, a gente chama de field markets, fizeram a certificação. Então, não é algo... A gente colocou a humildade de não sabemos, é algo novo, temos que aprender. Então, realmente, e aí a gente foi unindo esforços e adaptando, e aí no segundo ano a gente ampliou para 100 contas, e agora, que é no terceiro, a gente tem tanto 100 contas no modelo one-to-one, e aí a gente ampliou agora para o modelo one-to-few. Então, no one-to-few, a gente está trabalhando com 3 indústrias, os clusters, né, que a gente chama, é por indústria. Então, aproximadamente 3 indústrias ao redor do mundo também. E aí, a gente tem cerca, nesse modelo, de 320 contas, mais ou menos, nesse modelo one-to-few, além das 98, 100 contas que a gente tem no one-to-one. Então, a gente fez a primeira do HSMA e da segunda foi de uma outra empresa, que eu não sei o nome agora.
Quando começou, qual que era... Existia uma expectativa de a gente vai testar isso Inflection. Inflection? Nossa, não conheço. Eu acho que é uma da Inglaterra. Acho que é uma da Inglaterra. Foi o Andrew, sabe? Foi ele. Só parênteses. O Andrew, que ela conhece, ele é o nosso VP global de ABM. Bom, hein? A gente fica discutindo o que a gente coloca no lugar do marketing para abranger mais, né? Isso é por isso. Eu gosto do Engage por causa disso, porque não é um Sim. trabalho que você faz sozinho, né? Nem tem como, né? Então, qual que era a expectativa se tinha, né, essa expectativa de tempo para começar a dar sinais de resultado lá no começo? Olha, assim, escrito no papel, temos essa expectativa, não tinha, mas uma coisa que a gente sempre falava, inclusive na certificação, é que a ABM não é um jogo curto. Ela é médio e longo prazo, é uma maratona. Então, assim, e eu lembro que às vezes eu vinha de uma área antes de performance, de geração de demanda, que você já viu resultados, assim, né, mais rápido. E aí, às vezes, eu até falava, gente, não tá dando resultado. Aí falava, calma, porque não é, a ABM é diferente. Então, assim, o que a gente tinha, assim, para a expectativa era de 6 meses a 1 ano. Então, vamos começar a ver, e assim, para ver o que tá funcionando e o que não tá. Nesse, Mônica, você falou que ampliou para 100 contas. Não, nisso a gente tirou algumas, a gente colocou outras contas. Então, assim, respondendo sua pergunta, a gente colocou de 6 meses a 1 ano, e nesse 1 ano a gente fez uma análise das contas que deveriam continuar e, eventualmente, das que deveriam ser retiradas e outras que a gente poderia colocar como novas contas. Entendeu? Então, foi mais ou menos de 6 meses a 1 ano para ver os resultados. Esse score que vocês fizeram, a primeira análise foi... Vocês já conseguiram fazer por volta dos 6 meses ali ou foi algo que vocês conseguiriam fazer só em 1 ano? Não, em 6 meses a gente já conseguiu ver, não muito em questão de receita ou de novos contratos, até porque o nosso modelo de negócio também, ele é mais long term. Então, assim, mas a gente já conseguia ver o primeiro recorte. Como assim? Por exemplo, relacionamento, que é um dos R's do ABM, né? Então, assim, relacionamentos que a gente estava criando, customer stores, né? Casos de sucesso com o cliente. Então, a gente já conseguia ver NPS, como se estava melhorando, a gente conseguia fazer alguns cortes, mas uma análise 360 foi mais 1 ano mesmo. Legal. E comparava esses cortes das contas nomeadas com contas comuns. Né? Exatamente. Você sabe que eu acho que o maior, assim, resultado nos 6 meses foi o reconhecimento pelo time executivo para o time de marketing. Nossa, demais. Eu ia trazer eu esse acho ponto, que acho que isso que foi aquela coisa assim, estamos no pace certo, estamos no caminho certo. Porque eu acho que não vou dizer assim, pela primeira vez, mas assim, de uma forma mais efetiva, você via as pessoas de vendas procurando marketing, não para fazer a coxinha, não para trazer o brinde, mas para trazer a inteligência e, puxa, o que eu posso construir com o meu cliente, né? Eu acho que essa com certeza foi a primeira métrica, assim, de resultado positivo. E eu acho que a segunda, o cliente te conhecer pelo nome. Isso era, assim, quando o cliente sabia... time de marketing, porque, não é assim, nós da empresa, assim, o cliente conhecia a Mônica. Exato, então, assim, isso pra gente a gente teve um evento, e aí que a gente se viu, né, porque às vezes é só por videoconferência, e aí ele vir te adicionar no LinkedIn e puxar papo, querer conversar a próxima, sabe? Então, assim... E além disso, a gente teve um caso, eu comecei como ABM no Brasil, aí fui para essa função global, e quando eu fui me despedir do time, eu me despedi do time do cliente. Então, assim, o que era incrível, assim, para mim foi assim, essa foi a métrica das métricas, e assim, eu cuidava de uma conta X, e quando a gente conversou com o cliente, o meu vendedor falava, olha, só para vocês saberem, aqui na Kyndryl, a Mônica é conhecida como a Mônica da conta X. Então, para eles, assim, eles falaram, nossa, com certeza, porque ela conhece, às vezes, mais a conta do que a gente. Então, assim, isso foi muito, muito bacana, assim, sabe? O reconhecimento do cliente, isso pra gente foi... Alguma coisa deu certo. Acho que alguma coisa a gente acertou. E acho que, assim, a gente conseguiu atrair, né, como marketing, né, a gente falou, antes da gente começar aqui o podcast, a gente falou do podcast, né? A gente a Kyndryl tem um podcast, né, que está disponível aí, que é o Kyndryl Talks, e a gente teve muita participação de clientes
nesses podcasts, né? Vocês usaram ele de forma estratégica na Na jornada. verdade, assim, a gente já tinha, o podcast era uma coisa que a gente já tinha lá atrás na IBM, né? E a gente falou, não, vamos fazer o nosso, ele deu super certo, só que a gente mudou o foco, porque a gente antes era muito assim, para falar da tecnologia. Quando a gente criou o Kindle Talks, ele era para assim, para você falar sobre histórias, pessoas e tecnologia. Então a gente trazia os profissionais, né, do cliente para vir, e aí a gente sempre trazia uma pessoa ou das nossas alianças estratégicas, nós fizemos muito isso também, junto com o cliente, e a gente fazia entrevista. Então, assim, era uma conversa de como que a tecnologia estava ajudando ali aquela indústria, aquelas pessoas, e como ela estava mudando as vidas, né? Ou as indústrias que fossem. Então, a gente viu essa proximidade também, né? Inclusive, teve uma vez que a gente fez um podcast, quando acabou, era uma pessoa de consultoria, que é uma das nossas capacidades que nós não tínhamos antes. Quando acabou, o cliente virou e falou assim, nossa, eu gostei muito disso, será que a gente pode marcar uma segunda conversa? E eu aqui assim, né? Falei assim, ai, trazendo o lead para a empresa, ninguém nem pediu. Sim, isso foi muito bacana, porque era uma pessoa que a gente convidou, e você até perguntou, vocês usavam isso como estratégia? Sim, também, para a gente alcançar pessoas que a gente não tinha abertura de portas. Então, não criou-se o podcast Não, para não, isso, não pra isso. mas era Mas claro ele para funcionou. vocês que ele era um ativo que podia contribuir para Que foi muito legal. Foi muito legal. Exatamente. Então, assim, teve esse caso de que era uma pessoa, um stakeholder que a gente precisava alcançar, só que, assim, se a gente fosse pelos assuntos normais, tradicionais, não ia dar. Então, a gente viu o que a pessoa gostava de falar, tudo, abriu essa porta, e aí resultou nessa segunda, terceira reunião com o nosso time de consultoria. E uma outra, foi muito bacana essa também, é que era um stakeholder que o time de vendas falou assim, nossa, tá vendo essa pessoa? Eu queria falar com ela, queria abrir uma porta com ela. E a gente, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos estudar essa persona. O que essa persona fala, o que ela publica, o que faz, né? E aí a gente começou a analisar e guardou aquela informação. E aí a gente tinha nas pautas do podcast. Exatamente. Então, assim, respondendo o seu ponto, não foi para não foi isso, mesmo, mas usava não foi como... mesmo. Por que não? Como uma armadilha, né? Não uma armadilha é uma palavra ruim, mas usava como um ativo mesmo de que a gente tinha. E a gente falou, nossa, mas calma, essa pauta eu sei quem a gente pode convidar. E aí a gente abria a porta assim, porque por assunto, estamos aqui para vender isso, não conseguia. Não, mas assim, na verdade não tinha intenção de você vender, né? Não, mas eu digo assim, para abrir porta com essa pessoa, às vezes se você fosse num approach de vendas, talvez você nem conseguiria bater na porta da pessoa. Aí mas ela fala desse assunto. Se a gente convidar, e aí fazia isso. De novo, não era proposital, mas acabava usando como um ativo para criar relacionamento, para abrir portas e, enfim, por que não uma segunda reunião, né? Total. Você estava complementando todos, já estava esperando aqui. Assim, foi uma experiência bem legal, porque aí você também cria aquela parte dos customer moments, né? Que você tanto... É difícil, por exemplo, empresas, eu quero fazer caso de referência. Caso de referência que você falou, né? É difícil ter caso de referência e tal, etc. E a gente conseguiu trazer esses momentos, né? E de novo, não estava ninguém ali falando de um serviço que comprou um produto, nada. Era realmente uma conversa onde a pessoa, um profissional, né, que tem o conhecimento sobre determinado assunto, conversa conosco, porque aquilo faz sentido para todo mundo que escuta aquele... A gente fala, para quem vive ali o dia a dia da tecnologia, né? E isso que era legal, não tinha de verdade, não tinha, mas as pautas batiam muito, né? Sim. Preciso falar com uma pessoa que tem isso. Eu falo assim, poxa, mas esse é um tema que interessa todo mundo. Quero falar, por exemplo, sobre segurança cibernética. Quem pode trazer um tema? E isso é legal, porque você abre esse tipo que é a intenção, né? E o legal é isso, assim, você fazer o marketing focado no cliente, que é uma das nossas, né, quando a Mônica falou dos nossos 3 As, né, e a gente tem o que a gente chama na Kindle do Kindle Way, que é a gente ser flat, fast and focus, e assim, nós somos brasileiros, mas a empresa é americana, então por isso que a gente tem, né, mas é de ser, o flat não é de você ser, é de você ser
horizontal, de você poder acessar as pessoas de forma mais rápida, o fast, de você ter mais agilidade, né? E o foco é o foco no cliente. Tudo nosso gira em torno do nosso cliente. A gente existe por causa dele, né? Como todas as empresas, né? Então, o nosso ABM, que a metodologia, ela é muito focada nisso. Pode ser que um dia a gente faça o ABM de volume, né? E eu vejo nas nossas discussões lá no grupo GTM, tem o pessoal que fala do inbound, do outbound, né? E assim, no nosso mesmo, a gente é uma empresa nova ainda, uma empresa grande, com grandes clientes, né? Então, a gente precisa trabalhar, e não que a gente não possa prospectar outros clientes, nem nada, mas a gente tem que olhar realmente para o que a gente hoje pode prover para aquele cliente em termos de tecnologia. Ele conta conosco para que a gente seja o parceiro dele de transformação. Porque tecnologia hoje virou commodity, principalmente a parte de infraestrutura. Então, assim, isso não sou eu que falo, né? Você tem as pesquisas de mercado, Gartner, etc., que mostra como que empresas que não nasceram digitais hoje estão fazendo essa transformação, né? Você tem bancos aí que são bancos centenários, você tem varejos, são varejos centenários. Então, como que essas novas empresas conseguem se manter atualizadas, conseguem ser competitivas, mais se destacar dentro das suas indústrias? Esse é o nosso papel. Então, e legal disso que vocês também falaram do ABM, ele é uma coisa a longo prazo, ele é no prazo da sua relação com o cliente. Mesmo que você não tenha um programa de ABM dentro da empresa, e pode ser, né, que as pessoas que estão ouvindo a gente trabalhem em empresas bem pequenas, como foi o meu caso, eu já trabalhei em empresas bem pequenas, né, tipo 30 pessoas dentro de uma empresa, e eu era responsável pelo marketing, mas assim, se você não entende o seu cliente, se você não trabalha com vendas, você vai criar coisas para você mesmo. Então, a metodologia ABM é uma coisa muito legal, que é você entender profundamente o seu cliente, saber compreender a tua indústria, compreender o que você pode oferecer para ele, e junto com a pessoa de vendas, prover aquilo. Então, a metodologia, ela pode ser aplicada por qualquer empresa, por qualquer tamanho. Com qualquer nome. Com qualquer Sim. nome. Sem dúvida, Exato. exatamente. Seja, né, account-based engagement, account-based growth, account-based Desde marketing, que o né? objetivo seja você trabalhar Junto junto com com o seu time de vendas para para o que o cliente fazer, precisa. exatamente, para fazer o melhor para o seu cliente. Não quer fazer ABM, então faz um trabalho focado no cliente do início ao fim, que todas as áreas estejam com esse mesmo E traga objetivo. seus KPIs, né? Coloque alguns pontos de você saber Sim. medir aquilo. Isso é né? bacana que você falou de começo ao fim. Algo que a gente também colocou é o que a gente chama de flight plan, de mapa, de jornada, do nome que você quiser dar, mas era realmente como você ia tocar o seu cliente alinhado com o time de vendas para endereçar esses KPIs. Então, o que eu vou fazer para criar uma reputação com esse cliente? Quem é esse aqui que eu preciso conhecer e abrir uma porta? Então, assim, toda a nossa estratégia era desenhada, e aí geralmente a gente fazia plano de 6 meses a 1 ano, para endereçar as necessidades do cliente, óbvio, baseado no que a gente poderia oferecer também, ou que a gente teria que se aperfeiçoar para oferecer para ele, nesse 1 ano, baseado nesses 3 grandes blocos, né? De reputação, relacionamento, receita. Então, isso era muito bacana também, de como a gente desenha essa estratégia. Não é que eu acordo e falo, o cliente hoje precisa disso. Não, baseado de tudo aquilo que eu falei, dos dados, baseado na necessidade, de insumos de mercado, o que a gente vai criar para ele, né? Então, acho que isso que a Cris falou dessa metodologia é realmente desenhar um plano para cada uma das contas. Então, acho que essa é a grande diferença do ABM, seja o one-to-few, seja one-to-one, que aí você vai mais direcionado para sua conta, é realmente você não replicar um plano de marketing para todo mundo sem saber se aquilo faz sentido para sua conta ou não. Acho que essa é a grande diferença do ABM. Você realmente desenvolver baseado no que você sabe o que o seu cliente precisa. E essa questão dos ativos, assim, acho que a gente tem um mini case disso também, que é o próprio grupo do GTM Leaders. Ele não foi feito com o intuito de, de conseguir... Você pediu uma reunião para conhecer
se a gente pode ajudar de Sim. alguma forma X. Mas não era o intuito. Inclusive, a Kindle não seria uma conta mapeada. E Aham. mesmo assim, para mostrar e reforçar o tanto que a coisa vai acontecer naturalmente se Sim. aquilo está agregando valor, né? Então, às vezes o grupo seria muito diferente se o objetivo dele fosse trazer contas mapeadas. Mas não, era porque realmente reunir líderes a nível de estratégia e discutir e agregar. E o resto acontece naturalmente. E, assim, a coisa tem que ter estratégia, né? Quando a gente planeja o ABM, Uhum. mas a gente pode usar de recursos que foram criados, não necessariamente para Sim. ABM. Vocês tiveram outros ativos que vocês usaram e funcionou muito bem como podcast? Sim. A gente teve foi uma campanha global que foi em parceria com The Economist, né, com a revista, enfim, com o site. Isso que eu achei muito legal, que a Kindle tem isso muito forte. A gente tem muito isso que a base são as pessoas. A gente A não humanização, né? humanização. A gente não vende produto, né? Nós temos os nossos recursos, todo o conhecimento, então são São realmente pessoas. pessoas. Então a gente fez Sei como uma é. parceria com o The Economist a nível global, que chamava de Profiles of Progress. Então, realmente, perfis de progresso. Então, a gente trouxe vários stakeholders dessas contas, então CEOs, CISO, várias pessoas, vários líderes, e aí, o objetivo era eles contarem as histórias de liderança. Como que vocês chegaram lá? A gente não falava de produto, falava de parceria, nada. Tanto é que aí o pensamento um pouco antigo de algumas pessoas, inclusive que a gente ouviu, mas por que a gente está chamando, sendo que a Kindle ganha com isso? A gente teve Uhum. algumas pessoas reativas, e a gente é justamente isso, é criar um relacionamento, é criar uma parceria. E assim, foi muito bacana, porque a gente conseguiu trazer, aí, falando de Brasil, pessoas muito, muito altas das contas que a gente trabalhava, e realmente criou um relacionamento, porque a pessoa se sentia à vontade de falar da história dela. E assim, e tinha essa sinergia com a humanização da Kindle. Então, assim, a gente fez uma ação de branding, era uma ação de total de marca, mas que de brand awareness, né, digamos assim, mas que a gente trazia os nossos clientes, trazia esse lado de humanização e criava esse relacionamento. Então foi um outro ativo muito legal que a gente fez, assim, isso foi muito bacana e foi muito fácil, entre aspas, de conseguir os clientes, porque eles queriam falar da história deles, eles queriam compartilhar isso até entre eles, entre os pares. Então, esse foi um outro ativo muito bacana que a gente fez. E que acabou sendo utilizado para todos os clientes. Então, assim, né, independente se você é uma conta BM ou não é, os clientes começam do tipo, é uma coisa legal, quero ir lá, quero falar, que nem o Aí nosso amplia. podcast, né? Imagina, eu falei aqui que no começo a gente tinha 4, a gente tem 3 temporadas de podcast com 20 episódios cada um. Então, você vai trazendo um escuta, o outro escuta, então isso vai fazendo, é o que eu falei da metodologia. Você vai focando no cliente, tocando o cliente da forma que ele quer ser ouvido, da forma que ele quer que você interaja com ele, né? Então, isso eu acho que hoje, não só, assim, a gente tem algumas coisas que a gente faz pensando, lógico, né, na conta ABM. Fato. Mas, por exemplo, dentro da América Latina, posso falar isso, que tomo conta dos países. Eu tenho países que não têm conta ABM. Porque por recurso, por informação, né, por dado, por massa crítica, não faz sentido eu ter uma pessoa, por isso que, inclusive, agora existe aí, né, uma segunda onda da gente trabalhar clusters. Não faz muito sentido a gente ter a conta ABM, né? Até porque a gente tem países que são menores e as contas, assim, às vezes a gente tem 4 contas que já estão bem ali, sendo alimentadas, etc. E aí, quando você pensa no asset de marketing como uma coisa que pode ser aproveitada por todo mundo, porque você traz um valor com o cliente, você vê isso. Assim, a gente tem vocês vão ver, se quem procurar, vai ver que tem outros clientes da América Latina lá, né? Sim. E a gente só tem conta BM, por exemplo, Brasil e México.
Então, você vai trazendo, é o que eu falei, né? A coisa do marketing, você vai aportando valor para os teus stakeholders, você vai trazendo valor agregado, porque você está desenvolvendo outras coisas. E uma coisa que a gente falou também, que é a parte de comunidade, né? Que você falou, nós temos, né? A gente faz parte aqui do grupo de vocês, como comunidade, a gente como empresa, né? Ou como pessoas que Eu já trabalham falei que dentro de são uma empresa. cofundadores da A gente aprende cada dia que a gente vai, né, para as nossas sessões de terapia. Mas uma coisa que ficou muito forte dentro da Kyndryl foi a comunidade de marketing se falar. Então, assim, a gente conhece, imagina, a gente, né, trabalha numa empresa multinacional que está em, sei lá, 60 países, e você falar, puxa, eu conheço o cara que cuida da conta X que está no país Y, é verdade. As pessoas se encontram, né, fazem esses encontros, compartilham, traz as suas best practices, sabe? Um aprende com o outro. Isso é uma coisa muito legal, que eu vi pouco, né, antes, sabe? Não tem aquela coisa, eu quero ser... Ai, não, eu sou desse país, medalha de ouro, vou ganhar mais que você. Não. Você vê realmente uma turma engajada no negócio, dá acesso àquele gosto do que eu tenho que, caramba, eu faço diferença para o meu business, eu quero ajudar o cara a fazer, vamos ajudar o brother que está do outro lado. Não, você isso vê é isso muito muito legal. disso de troca, porque a gente criou como um comportamento mesmo. Então, assim, a gente tem uma reunião semanal que entra o mundo inteiro para trazer essas práticas ao redor do mundo. Então, é realmente... E, assim, é aberto para fazer pergunta, o que você fez. E, além dessa reunião, a gente tem um canal que... Estou fazendo isso para varejo. O que vocês têm feito? Sabe? Ou... Posso marcar uma reunião com você para você me falar o que você tem feito? Então, isso que a Cris comentou é realmente, assim, além do comportamental, que é toda semana a gente tem essa reunião de troca de experiências, literalmente uma mensagem de distância de, vamos marcar um call para você me explicar isso? Então, realmente é um movimento que se criou. E, assim, em marketing, essas pessoas de ABM, e uma outra questão muito legal que eu acho que a Kyndryl fez, é o marketing em si voltar para a metodologia ABM do ponto de vista de o foco é o cliente. Como que você vai criar, eventualmente, um programa de branding, que a prioridade são as contas ABM? Claro, depois ele foi ampliado para as outras, mas, assim, para realmente trazer as histórias deles. Então, realmente é uma mudança de mindset que eu acho muito legal e foi muito corajoso da Kyndryl falar, vamos apostar nisso, vamos ver, e tá dando certo. Então, assim, eu acho que é muito bacana essa troca e esse movimento de marketing de reaprender, né? De realmente fazer diferente e não necessariamente o que a gente sempre fez é o que dá certo. Às vezes a gente precisa de alguma adaptação, aprender alguma coisa nova, fazer uma certificação nova. Saber abrir mão, que às vezes você tem que abrir mão. Várias, né? Várias vezes. Inclusive, isso é uma dor do ABM. Né? E aí, quem trabalha com a ABM vai entender. Porque quando você tem sua conta, você se apega, né? É minha conta. E aí, às vezes, por algum motivo, não sei, pode ter vários. Às vezes a gente acaba um contrato com essa empresa, ou por algum motivo não faz mais sentido trabalhar com a ABM. E é realmente, às vezes, você tirar o pé e falar, não vou mais trabalhar com essa conta. E aí você tem que ter a maturidade profissional, realmente entender que falar, preciso focar em outra, vou ter que tirar o pé aqui, vou mudar as prioridades. Vai rodar. Aqui vão pedir só para eu marcar reunião. Para ser vou escrever posts para o vendedor, sabe? Então, realmente, aí você fala que não vai rolar. Muito legal. E um retrato de hoje, assim, para a gente caminhar para o fim, o que vocês podem compartilhar de resultado? Já falou que cresceu o programa, e pelo que eu entendi recentemente, né? Então, nas minhas contas, deve ter mais de 100 pessoas envolvidas, né? A gente tem mais ou menos uns 60 field marketings, que a gente chama que são as pessoas que cuidam das contas ao redor do mundo. Porque não cuida só de uma, né? Porque Embora seja um one-to-one, ele faz, às vezes, para 3, 4 contas. E o que a gente tenta fazer, às vezes, é tentar manter a pessoa na mesma indústria, porque aí ajuda, por exemplo, a tendência de mercado. Então, por exemplo, varejo. Então, eu vou cuidar de 3, 4 contas de varejo, porque pelo menos insumos de mercado é a mesma indústria. Então, é algo que a gente faz. Mas hoje, a gente tem, em média, umas 60 pessoas, que a gente chama de field marketers, trabalhando com as contas. Eu não tenho números, assim, mas a gente também tem um time que trabalha para o ABM.
né? Então, quando eu falo, é um time de dados que traz as Matéria. informações para a gente tem um time que a gente fala que é um centro de excelência para o ABM, então ele traz insumos de social selling, ele traz insumos de realmente de ferramentas de ABM, então a reunião que a gente fez para entender um pouquinho mais, então, o que está acontecendo no mercado em ABM que eu posso trazer para a Kyndryl? A gente tem um outro grupo que a gente chama de eminência do cliente, né? Então, realmente, ele vai atrás de casos referência. Então, assim, respondendo, né? Como que a figura hoje? Hoje a figura é realmente aumentando para clusters, né? Que é o que eu comentei no começo, e todo esse time trabalhando para trazer esses resultados para o ABM, e agora o one-to-one e o one-to-few. Hoje essa é a figura que a gente tem. E claro, a ideia é sempre a gente poder trazer mais gente, crescer, enfim, cuidar de mais contas, mas vamos ver conforme caminha, né? Tem uma coisa legal que é a pessoa de marketing hoje pode ser reconhecida financeiramente Isso é muito bacana. se ela Nossa, a gente não podia deixar de citar essa. Identifica uma oportunidade dentro do cliente, ela pode registrar aquela oportunidade e ela pode ser recompensada financeiramente por aquilo. Esse programa, eu trabalhei bem perto dele pra gente lançar, foi uma briga, assim, para fazer o negócio acontecer, porque a gente sabe, né, assim, envolve dinheiro, envolve vários processos numa empresa grande. Ainda mais, não. Não foi briga de relutância, não foi de trabalho mesmo, né? Criar alguma coisa que não existe dentro da empresa multinacional não é fácil, um processo. Fácil. E aí a gente foi... E aí, como que começou, né? Então, é um programa que a gente já tinha para o time de delivery, então só dando um pouco de contexto, porque o delivery, geralmente, ele está dentro do cliente. Então, às vezes, ele ouve ver coisas que, às vezes, se o vendedor não está o tempo inteiro, ele não consegue ver. Então, esse era um programa que existia antes para o time de delivery, identificar essas novas oportunidades. E a gente falou, mas o nosso marketing também está lá dentro. Ele também pode identificar. Então, a gente criou, que inclusive chama Discover New Service Opportunities, né? Então, descobrindo novas oportunidades em serviços, né? Que é o nosso modelo de negócio. E o objetivo você encontrou uma nova oportunidade ou um novo stakeholder e isso abriu portas, isso te dá a possibilidade de receber uma comissão. Claro, infelizmente ninguém vai se aposentar com a comissão rica, cheia de dinheiro, mas realmente é um incentivo, né? É um reconhecimento. E o pessoal ficou super feliz de como assim, marketing está ajudando, né? Está sendo reconhecido. A gente, mais do que isso, vocês estão achando as oportunidades, sabe? Isso antes é aquilo que eu comentei. A Mônica da conta X é você ter a oportunidade de estar dentro do cliente e agora, mais do que justo, sendo reconhecido por isso. Né? Então, é um piloto, esse é um programa aí só trazendo, né? A gente lançou em abril desse ano, então, assim, faz meses. Então, a gente já tem alguns casos, já teve casos de pessoas que já foram reconhecidas, o que é muito legal, mas a gente também tá experimentando. Então, acho que o muito bacana disso da Kyndryl com a ABM vamos tentar. Não é um não, sabe aquilo? Vou falar não. Não, vamos tentar, vamos ver se é possível e aperfeiçoando conforme coloca aí no mercado. Excelente. Por mim, eu ficaria mais 5 horas aqui falando com vocês. Acho que a gente vai poder... Vai ter muito tempo ainda para trocar mais e até eu também aprender com tanta história aí de vocês, né? Em pouco tempo, inclusive, mas uma experiência tão forte aí e trazendo resultado prático, né? Que é o que o mercado mais quer ver em ABM. A gente vai ajudar nisso, né? Sem dúvida. Claro. Sem dúvida. Só os encontros que a gente tem. Porque assim, gente, também, né? Vamos aqui, né? Claro, não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil, né? Não é. E a gente sempre já discute sobre isso, né? Tem todas as partes, todos os desafios. Imagina, eu tenho que trazer para a minha realidade local uma coisa que, né? São pensamentos, ferramentas, tudo. Então, não é uma coisa fácil. Mas também ninguém disse que ia ser fácil, né? Eu falo assim, alguém quer... Gente, é muito... As pessoas acham, né, que a gente faz marketing porque não sabia fazer conta, né? A pessoa não sabe fazer conta, a pessoa não é boa de matemática, vai fazer marketing. Isso não existe mais, gente. Já era, não, já foi. Não, já e uma coisa muito legal que hoje
Hoje eu tenho a chance de estar em uma cadeira global, né? A gente fala estar porque a gente nunca sabe, né? A gente só está. A gente só está. E o que é muito bacana é que que essa questão do ABM, hoje eu tenho a chance de ver, e como a Cris falou nesses grupos, isso ao redor do mundo. Então, assim, esses desafios, claro que aqui a gente está trazendo um recorte do caso de sucesso, mas todas essas dores, esses desafios ao redor do mundo, assim. Então, a gente vê o pessoal na Espanha, pessoal, sei lá, na Romênia, sabe? Vários casos, assim, que a gente consegue ver e realmente são os mesmos, né, desafios, são os casos de sucesso que se aprende com outros lugares. Então, assim, realmente todo mundo está aprendendo isso de ABM, e o que é muito legal. Que é uma comunidade que se criou muito forte, tem muita humildade para falar, tem que aprender junto. Isso é o mais legal, assim. Eu prego muito isso, assim, e eu, para estimular que as pessoas também tenham essa humildade, eu falo, eu estou aprendendo, apesar da gente pregar esse tema, e é isso mesmo, mas a gente está pregando e aprendendo, e, claro, total. E se precisar a gente corrige também, se falar alguma coisa errada, então o mais importante é todos juntos decidir que, beleza, junto a gente vai aprender mais rápido. Sem dúvida. Conhecimento bom é o compartilhado. Sim, sempre. É isso aí. Mônica, Cris, muito obrigado. Obrigada a vocês. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Sem dúvida, muito legal falar da nossa história também. Sim. Legal, obrigada, agradeço muito e daqui a alguns episódios eu chamo vocês novamente, com certeza. Tá bom. Tô só dando um spoiler, mas com certeza vai acontecer. Tá, joia. Tamo junto. Estamos aqui. Valeu, pessoal. Então, podem seguir aí a Mônica e a Cris. Se colocar no LinkedIn Mônica Kindrel e Cris Kindrel, Cris Mano. Nossa, bota Cris Mano que vai aparecer, mas assim, é Cris com C-H-R-Y, né? Bota assim, Cris Mano Kindrel, vai achar. A gente coloca os links na descrição mais para ajudar. Mais fácil. Então, obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.